Gente mais amada desse Brasil, hoje eu quero ensinar uma coisa para vocês. Como vocês vão conseguir aí se tornar pessoas invisíveis. É possível? É muito possível. Existe uma técnica que ela é praticamente infalível e vocês vão aprender ela hoje. Uma técnica assim que eu coloquei ela em prática aí durante mais de 2 décadas e estou colhendo os resultados agora. Então, fica atento. Coisa mais fácil aí que a pessoa pode fazer para chegar aí nesse nível, né? Um nível assim difícil de chegar, tá? Requer aí muita leitura, requer muito conhecimento, requer o aprendizado de muitos conceitos. Então, quando essas coisas se misturam, você acaba desenvolvendo essa habilidade, tá? A habilidade de ficar invisível, que é uma habilidade assim que ela tem que ser valorizada mais, né? As pessoas não valorizam muito porque as coisas boas assim não costumam ser valorizadas, né? Normalmente se valoriza aí muita coisa ruim, mas coisa boa mesmo acaba ficando de lado, acaba não sendo valorizado aquilo que é bom. Então aprende aí, gente. Conhecimento extraído de livros, tá? Difíceis de ler. Conceitos extraídos de livros difíceis de ler. E leituras, gente. Leituras que sejam desafiadoras, tá? Não é você pegar aí alguma leitura infantil e você interpretou alguma coisa e tá tudo bem, a interpretação que você fez, mesmo que ela seja aí uma interpretação complexa. Eu não tô falando de livro infantil que uma criança aí de 8 anos ela pode ler e ela pode chegar a conclusões aí sem muita profundidade, tá? Tô falando de livro que é complicado, tá? Livro difícil. Põe isso na cabeça. Quando você começa a estudar mesmo, quando você cria a sua metodologia de aprendizado, quando você busca a verdade por conta própria, quando você une essas coisas, aparece uma coisa nova na sua vida, uma coisa extremamente diferente, tá? E que você não vai conseguir chegar até essa coisa nova se você ficar vivendo os aspectos da mesmice. Se você pegar o seu carro e botar o som assim super alto, você não vai conseguir chegar. Se você tiver uma casa de 3 andares e botar um monte de mulher para dançar, você também não vai chegar. Não vai conseguir chegar. Se você for no estádio de futebol, você não vai chegar. Se você for na melhor festa da tua cidade, você não vai chegar. Você apenas se afasta, né, dessa possibilidade. Quando você faz isso, né? Quando você é sugado para os aspectos mundanos da realidade. Quando você é absorvido de maneira cruel pela realidade, você começa a viver um processo melancólico, tá? Um processo onde você se arrasta, e esse arrastamento pela vida, esse arrastamento pela existência vai acabar te matando, tá? Como é que isso te mata? Te mata aos poucos. É um disco arranhado, tá? É um disco profundamente arranhado. Um disco que não tem conserto.
E ele fica tocando, e ele fica tocando. E você não consegue parar esse disco porque você foi absorvido por aspectos aí mundanos, tá? Você foi absorvido pela realidade de maneira brutal. Você continua achando que você vai ser feliz numa festa assim, cheia de gente, tá? Numa festa cheia de pessoas ali enchendo a cara, voltando pra casa bêbadas, tá? Vomitando no carpete, discutindo entre si, falando asneiras. Pra você, gente, não se tornar uma pessoa assim. Uma coisa você tem que entender, tá? Uma coisa é você ir numa festa uma vez a cada 10 dias, tá? Fique bem claro. O problema é que a cada 10 dias tem pessoas que vão em 3 festas, tá? E isso é enlouquecedor. É enlouquecedor porque a pessoa, ela vai colocando para depois a possibilidade dela ter uma vida de verdade, dela ter uma vida pensada, dela ter uma vida refletida, tá? E ela vai colocando essas coisas para depois, gente. E ela vai sempre colocando para depois e para depois. E fica mais difícil, gente. Fica mais difícil aí da pessoa ela conseguir se desenvolver, tá? Da pessoa ela conseguir chegar a um estado, tá? Um estado de desenvolvimento que permita aí que ela se aproxime de uma vida espiritual, gente. Que ela se aproxime de uma vida de verdade, tá? De uma vida possível, de uma vida que se afaste um pouco do lado mundano das coisas. Essa vida, gente, ela é possível, tá? Ela é muito possível, só que você não é educado para chegar até ela, sabe? Sabe por que você não é educado para chegar até ela? Por causa de uma coisa muito simples. Por causa que não existe interesse, gente. Não existe um interesse genuíno para você chegar nesse estado de desenvolvimento pleno, tá? Nesse estado de harmonia, nesse estado de paz, tá? Nesse estado reflexivo, nesse estado onde os pensamentos não te deixam angustiado. Os pensamentos, eles aparecem, tá? Eles aparecem bastante, só que eles não vão acabar com você, porque vai ter momentos que a angústia, a dor, a tristeza, o estado depressivo, o estado melancólico, eles vão te comer por dentro. Eles vão aparecer como se fossem corvos famintos, tá? Corvos extremamente famintos que devoram seus órgãos internos, tá? Eu nem sei do que corvo costuma se alimentar, mas o que eu posso dizer pra você, gente, é que quando você se desconecta da busca pela verdade, quando você abandona o amor por si mesmo, quando você deixa de lado a espontaneidade, quando você deixa de ser único, quando você esquece de procurar a singularidade, você fica mais próximo da dor, você fica mais próximo da angústia. E aí, muitos corvos vão se reunir para devorar você internamente. E eu tô falando disso num sentido mental, no sentido psicológico. Eu falo que acontece muitas destruições na mente da pessoa, e ela vai querendo ver essa destruição cada vez mais, e ela precisa ir no restaurante caro, e ela precisa ir no jogo de futebol,
E ela precisa ir na festa, e ela precisa ir nas melhores festas, e ela precisa estar próxima da multidão, e ela precisa. Esse ela precisa. Quando pensamos dentro aí de uma ótica materialista, gente, esse ela precisa, ele te leva com todas as forças pro buraco. Ele te leva com toda a brutalidade para dentro de um buraco imenso, tá? E a pessoa, ela vai entrando dentro desse buraco, ela vai entrando, e ela não sabe disso. Ela não consegue ter capacidade cognitiva, ela não consegue mais ter espontaneidade, ela não se desenvolve, e ela vai entrando para esse buraco. E daqui a pouco ela começa a enfrentar a solidão, gente. Ela se sente só, mesmo rodeada aí de um monte de gente, mesmo indo na festa que ela queria ir, ela se sente solitária, gente. E quando começa isso, começa um grande inferno, gente, porque a pessoa, ela não criou casca, ela não criou força psíquica, ela não criou força mental para poder lidar com isso aí, gente. E isso é terrível. Isso aí acaba com as pessoas, tá? Isso aí leva as pessoas pro abismo, e muitas vezes elas não conseguem sair desse abismo, gente. Elas não conseguem sair desse abismo, tá? Elas veem o buraco cada vez mais fundo, elas vão se afundando. E é uma grande tristeza, gente. Algumas ainda conseguem sair desse abismo, começam a ler alguma coisa importante, tá? Mas muitas não saem, tá? Muitas lutam, muitas fazem 1001 coisas, fazem terapia, tentam aí muita coisa e não conseguem, gente. Porque esse abismo aí, ele é terrível. Ele é quase como se fosse aí uma coisa sem cura, tá? Quando se torna um estado melancólico e uma melancolia, quando você não cria essa casca, né? Você precisa criar esse estofo aí psíquico para poder lidar com isso. Quando isso aí não se cria, aí você vai ficar perdido, tá? E a minha torcida é para você conseguir sair o quanto antes desse estado. Que você encontre ferramentas para te tirar disso, né? E o que dá para fazer? O que as pessoas podem utilizar aí para poder solucionar isso, tá? Elas podem começar a ler e cada vez mais aumentar o nível de dificuldade da leitura delas, tá? Porque quando elas fazem isso, gente, quando elas começam a aumentar esse nível de dificuldade, elas começam a entender que lidar com temas que tem alguma profundidade é o melhor jeito para você escapar disso, gente. Você vai conseguir encontrar aí uma cordinha, tá? Para te afastar um pouco de uma profundidade onde você esteja e que você já não vê mais saída, tá? Você muitas vezes está lá, muito próximo, tá? Do fundo do buraco e não sabe. E você começa a se sentir perdido, sente que ninguém acolhe você, sente que tudo é difícil. E sentir essas coisas é normal, tá? O problema é quando isso aí cimentifica, né, na sua mente. Quando isso aí não te permite sair da situação. Aí é terrível. Aí você começa a enfrentar a melancolia, tá? Ah, mas com a leitura você me dá certeza que uma pessoa pode sair do estado de melancolia? Não, gente. Mas é a única chance
É a única espada e o escudo e a armadura que você tem para poder enfrentar o grande dragão da melancolia, tá? Então, gente, se você se interessa por esse tipo de coisa, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Se o sininho de notificações está ativado, você tem chance de receber mais conteúdo como esse, tá? Aumenta aí as suas chances de lidar, né, com esse grande dragão, tá? Um dragão assim muito forte, tá? Um dragão que ele é construído aí por uma sociedade que não quer mais pensar e pelos problemas dela, né? Quando se junta aí os problemas da sociedade e uma sociedade que não quer mais pensar, esse dragão ele fica mais forte, esse dragão fica mais fortalecido, tá? Então, enfrente esse dragão, gente, com uma leitura de qualidade, tá? Obrigado por assistir aí esse vídeo até o final. Espero que o conhecimento aí ele comece a fazer parte da sua vida de uma maneira mais frequente, tá?